mais uma playlist especial aqui no canal Física para Leigos. O que pode cair na UERJ 2023? Fique ligado, pegue sua caneta, papel e vamos estudar! Voltamos em definitivo, aqui é o professor Leandrinho com mais um vídeo no canal Física para Leigos. E essa playlist muito especial. Essa playlist eu criei para aqueles que vão tentar o vestibular UERJ no final do ano, né? UERJ 2023. O que pode cair? Em que área da física pode cair, né, na prova da UERJ 2023? Na eletricidade, o que pode cair? Na mecânica, na termologia? Então eu criei essa lista especialmente para vocês. E hoje, no vídeo de hoje, o que pode cair na UERJ 2023? Eletricidade. Se você caiu aqui de paraquedas, não esqueça de se inscrever, isso mesmo. Se inscreva no canal, vai estar dando aquele engajamento, ative o sininho, porque os nossos vídeos são semanais, isso mesmo. Toda semana tem vídeo. Terça e quinta é o que eu coloquei na divulgação. Mas pode ter segunda, pode ter quarta, enfim, ok? E se você curtiu os vídeos, deixa aquele joinha, deixe seus comentários, porque vai estar apoiando bastante o Física para Leigos. Vamos lá então? Vamos ver o que cai em relação à eletricidade na UERJ. Claro, vamos mostrar para vocês como vai cair assim, supostamente, não quer dizer que vai ser assim, né, desse jeitinho, como o professor Leandrinho vai fazer com vocês aqui, mas depois de uma breve revisão, eu vou resolver algumas questões e pode cair de forma parecida. Vamos juntos? Então, na UERJ 2023 pode cair sim a primeira lei de Ohm. Na verdade, todos os vestibulares cobram a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm, ela mostra uma relação entre a tensão elétrica de um circuito, a resistência de um determinado aparelho, dispositivo, e a corrente que atravessa esse dispositivo. Na famosa expressão, quem vê, ri, já que a tensão é medida em volts, né? U é igual a R vezes I. E a partir dali, você pode, claro, determinar ou a corrente elétrica atravessa o dispositivo, a própria resistência dele, ou até mesmo a tensão do circuito ligado a esse dispositivo. E temos dois tipos de resistores que podem variar sua resistência ou não variar, que é o caso dos resistores não ômicos, onde você vê aquele gráfico com uma curva. Se você souber a corrente que atua naquele ponto e a DDP que atua naquele ponto, você pode calcular a resistência daquele dispositivo naquela tensão. Agora, se mudar a tensão, mudar a corrente, vai mudar também a resistência. Nós temos aí um resistor não ômico, ele varia a resistência dele. Agora, se ao longo daquela reta, o gráfico do lado esquerdo de vocês aí, né, na tela, se no caso não variar a resistência, é o caso assim, ao longo daquela reta. Você pode pegar qualquer valor de tensão em corrente, que vai dar sempre o mesmo valor de resistência, você tem um resistor ômico, ok? Tanto um quanto o outro, você pode sim determinar pela expressão U é igual a R vezes I. Uma questão básica e tranquila, nível UERJ mesmo, para nós podermos fazer essas, e inclusive essa foi da UERJ. Eu peguei os 5 últimos anos, dei uma verificada e essa, inclusive, na aplicação direta da expressão U é igual a R vezes I, só que perde a ordem de grandeza, a gente faz uma revisãozinha bem rápido. O impulso nervoso ou potencial de ação é uma consequência da alteração brusca e rápida da diferença de potencial transmembrana dos neurônios. Admita que a diferença de potencial corresponde a 0,07 volts. Diferença de potencial e tensão é a mesma coisa, né? E a intensidade de corrente estabelecida a 7 vezes 10 a menos 6 amperes. A ordem de grandeza da resistência elétrica dos neurônios em ohms equivale a... Então vamos aplicar U igual a R vezes I. Beleza? Então, que era a ordem de grandeza. Leandrinho, o que é ordem de grandeza? Você vai obter uma potência de base 10, tá? Com a seguinte regrinha. Se o valor N qualquer for menor ou igual a 3,16, que se eu não me engano é raiz de 10, né?
você vai ter, vamos lá, a ordem de grandeza é o quê? Uma resposta em potência de base 10. 10 elevado a quem? A um expoente nzinho, em que esse número nzão está multiplicando. Então aqui você tem, obviamente, o quê? Um valor qualquer, nzão, que é o número, vezes 10 elevado a nzinho. Então você vai obter o quê? Aqui, ó, 10 elevado a nzinho. Agora, se o número, ó, vamos lá. Se esse número for maior que 3,16, como que você vai responder a potência de base 10? Você vai responder da seguinte maneira, simples. Ó, 10 elevado a n mais 1. Você vai adicionar um algarismo. Perfeito? Então, se for n menor ou igual a 3,16, mantenha a potência de base 10 que acompanha este valor nzão. Se o nzão for maior que 3,16, raiz de 10, você vai o quê? Adicionar um algarismo ao expoente, vai somar, perfeito? Vamos fazer a continha então? Simples, né? O 0,07 transformando em potência de base 10, nós temos 7 vezes 10 a menos 2, ok? Simplesão, hein? O R eu quero saber. E o I vale quanto, meu I? 7 vezes 10 a menos 6. Então, R, vou vir para cá, ó, para não embolar. Pronto. R igual, vamos nessa, 7 vezes 10 a menos 2, dividido por 7 vezes 10 a menos 6. Opa, botei 2 ali, mas é 6. 10 a menos 6 vai para o numerador, troca o sinal de expoente. Então fica menos 2 mais 6. Ou você pode colocar aquela propriedade, divisão de potências de base 10, subtrai os expoentes, ok? Uma coisa ou outra. Corta o 7 com 7, menos 2 menos menos 6, vai dar o quê? Menos 2 mais 6, menos com menos vira mais, não é isso? Que dá R igual a 1 vezes 10 a quarta ohms. Leandrinho, vamos lá. 1 é menor que 3,16. E agora? Você mantém a potência de base 10 igual a 4. Então, a ordem de grandeza do R é aproximadamente 10 elevado à quarta ohms. Show, gente? Ficou claro? Ficou bacana? Então, nossa resposta está ali. É a letra C, de coração. Beleza? Vamos ao outro exemplo que pode vir a cair agora usando, né, múltiplos, que eu vou deixar a aula aqui em cima. Falei sobre prefixos múltiplos e submúltiplos, tá? Então essa questão pode sim envolver múltiplos, pode cair isso para vocês. Uma pessoa tocou os polos da bateria de um automóvel que possui uma diferença potencial de 12 volts. Com as duas mãos, uma em cada polo. Que loucura! Ai, ai. Meu Deus! Ai, ai. Enfim, considerando que, nessa situação, a resistência elétrica entre as mãos da pessoa seja igual a 4 kΩ, a corrente elétrica que percorre o corpo da pessoa terá intensidade igual a... Vamos lá, então? Nós sabemos que as respostas estão em miliampere. Mili é um prefixo submúltiplo que representa 10 a menos 3. Então, nós temos que fazer com que o resultado seja 10 a menos 3 para substituirmos essa potência de base 10 por mili. Mas a questão te dá quilo. Quilo é 10 elevado ao cubo. Então, nós temos que colocar no sistema internacional, em ohms, substituindo K por 10 ao cubo. Vamos lá, então? Pela primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes I. Ok? U, 12, igual resistência. Chegou a hora, hein? Quem é a resistência? 4 vezes 10 ao cubo ohms. Vezes I. Pô, Leandrinho, cairia facinho assim. Pô, você viu lá em cima, né?
Como é simples cair a fórmula de primeira lei de Ohm, bem simples mesmo, tá? Vamos aqui para o nosso cantinho. Vai ficar assim, I igual a quê? A 12 dividido por 4 vezes 10 ao cubo. 12 dividido por 4, 3. 10 ao cubo, ele vai ficar embaixo, não vai? A gente joga ele para o numerador e aí troca o sinal do expoente, essa propriedade, né? Vamos trocar. Então vai ficar assim, 3 vezes 10 a menos 3 amperes, e eu posso estar substituindo esse 10 a menos 3, né? Ó, esse 10 a menos 3 pelo quê? Pelo famoso mili. Resposta, I igual a 3 miliamperes. Resposta letra D. Ah, que legal, Leandrinho. Bacana. Claro, como eu disse no início da aula, uma suposição aqui pela experiência dos vestibulares da UERJ, pegando os 5 últimos anos, pode ser que caia essa primeira lei de Ohm de maneira bem simples, ok? Vamos lá, continuando, a eletricidade. Segunda lei de Ohm, muito famosa, também vista aí nos vestibulares de todo o Brasil e de todo o mundo, de repente, né? O que diz a segunda lei de Ohm? Principalmente, para você comparar resistências de dois materiais diferentes, ou de um material que altera suas dimensões, ou até mesmo como variar a resistência de um resistor em diferentes tamanhos, diferentes espessuras, né? Então a segunda lei de Ohm ela veio exatamente para isso. Temos ali um resistor de área da seção transversal A, comprimento L, ok? A resistência desse resistorzinho é proporcional ao comprimento. Então, se eu tenho um comprimento que duplica, se eu tenho um resistor que ele possa vir a duplicar, quer dizer que a nova resistência dele será o dobro da primeira resistência. Olha que interessante. Mexendo com o comprimento, a resistência é diretamente proporcional. Agora, aquela espessura, aquela área da seção transversal ali, o R é proporcional ao inverso dessa área. Claro, aumentando, penetra mais corrente, a resistência dele cai. Então, se eu, por exemplo, dobro a área em relação ao início, a resistência cai a metade. Interessante isso, né? Aumentou a área em um valor, a resistência cai. Se eu dobro a área, a resistência cai a metade, ok? Colocando uma constante de proporcionalidade, que é a resistividade elétrica, depende do material. Então, a resistividade do material, cobre tem um, chumbo tem outro, né? Enfim, ouro, prata, calculamos a resistência da seguinte forma: R igual a Rho vezes L dividido por A. É a famosa rola. Eita. Pegou mal isso, né? Certamente que sim. Ok, gente? Resistência medida em ohms, resistência do material em ohm vezes metro, comprimento metro e área em metros quadrados, ok? Bem tranquilo. E aí as formas que podem vir a cair, a gente vê em seguida. Uma questão que eu tirei da própria UERJ recentemente, ok? Bem tranquila. Em um experimento, 4 condutores, hein? 1, 2, 3 e 4, constituído por metais diferentes, mesmo comprimento e espessura, ou seja, a mesma área da seção transversal. Mesmo então L1, L2, L3 e L4 são iguais, A1, A2, A3 e A4 são iguais. Provavelmente o quê? Suas resistências são diferentes. Óbvio, tá? Estão submetidos à tensão elétrica. O gráfico abaixo representa a variação de tensão U em cada resistor em função da corrente I. Prestem atenção. O condutor que apresenta maior resistividade. Então vamos lá. Lembrando do R. Falar lembrando da rola, mas pega mal. Chega! R igual a Rho vezes L sobre A. Isso é constante para todos os 4. Então, se é constante, o que tem maior resistência tem maior resistividade elétrica. Então você pensa, qual que teria uma maior resistência? Ó, aquele que permite a penetração de menos corrente a altas tensões. Então olha esse um aqui. Corrente, tensão. Ele está
a maior tensão de todas no topo, né? Observe que a resistência dele é constante, tá? E uma menor corrente possível. Olha esse 2. Primeiro que é variado, né? Depois de um ponto que ele começa a ser, pelo visto, constante. Mas antes ele vai variando sua resistência. Olha aqui. Você tem um valor de corrente alta e uma tensão menor. E a resistência dele foi o quê? A resistência dele foi modificando com o tempo. Tá? Baixas tensões, baixas correntes e resistências diferentes, até chegar no valor máximo. Olha o 3. Alta corrente para uma tensão um pouco maior que do 2. Ah, mas a corrente é alta penetrando esse resistor. Nossa, e o 4, coitado, o 4 é o menos de menor resistividade elétrica. Ali tem alta corrente, né, no final, quando submetido a uma tensão baixinha. Então penetra uma corrente maior numa tensão baixa, por quê? Sua resistividade é enfraquecida. Qual o melhor que vocês observaram aí? Ele mantém a constância e, além disso, se o valor resistência é o mesmo em todos os pontos, na tensão máxima que ele é submetido, a corrente que atravessa ele é muito pequeno, que é o condutor de número 1, letra A. Que análise legal, Leandrinho? Análise legal baseada em quem? Aqui, ó, na segunda lei de Ohm. Uma outra forma de cair para vocês também seria essa aqui, ó. Um jardineiro utiliza uma extensão elétrica de 10 metros para ligar uma máquina de cortar grama. No entanto, quando foi cortar a grama de um novo cliente, percebeu que o terreno era muito extenso. Então, comprou uma nova extensão com o dobro do comprimento e 3/4 da área da seção reta da antiga extensão, mas com o mesmo metal condutor. Então, a extensão do mesmo metal. Vamos supor cobre. Supor. O metal é o mesmo, o ρ é o mesmo. O que está mudando? O comprimento e a área, ok? Com base no exposto, marque a alternativa correta que indica a relação entre as resistências das duas extensões. Então, primeiramente, vou colocar a caneta azulzinha aqui, ó. A resistência R obedecer a lei de Ohm, né? Fácil. R igual a ρ vezes comprimento L, que é de 10 metros, e área A. A nova resistência, vou colocar em vermelho, que eu chamarei de R', que ali é R nova, né? Vai ser o quê? O mesmo material, mais o dobro do comprimento, não preciso nem substituir por 10, vocês vão ver isso, e 3/4, ó, da área da seção transversal. Resolvendo essa continha e colocando o número na frente das letras, que isso é possível, o 2 sobe, não é isso? Então vai ficar R' igual a 4 terços, que o 2 sobe e multiplica pelo outro 2. Ρ vezes L sobre A. Ah, Leandrinho, mas Ρ vezes L sobre A é quem? É o R. Então, olha que simples. R' será igual a 4 terços de quê? De R. Ou seja, a resistência nova é 4 terços da resistência antiga. Resposta, letra C de coração. Galera, esse segundo exemplo cai, mas cai demais no Enem, em vestibulares de São Paulo, no PISME, que é o FJF, cai muito essa relação que, viu, eu nem substituí pelo 10, eu nem depois botei 20, eu apenas fui no raciocínio da segunda lei de Ohm. Ok? Vamos continuar nossa revisão de eletricidade então, e vamos embora. Potência elétrica e efeito Joule, que nós precisamos saber disso, né? As questões que eu vi da UERJ em relação à potência até que são questões bem simples, mas existem umas relações que nós temos que ficar atento e muitas vezes também relaciona potência com calorimetria. Então isso é muito importante. Ou até mesmo potência com a equação geral, né, que é a variação de energia por intervalo de tempo. Então temos que tomar cuidado ao analisar uma questão de potência elétrica. Então potência elétrica é determinada pelo quê? É o famoso pio, é o que o pintinho faz. Pio, 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 ei, coisa boa. Ser piadista demais hoje. Então nós temos P igual a corrente, potência igual a corrente vezes tensão. E a potência é medida em watts. Vou deixar aqui o card novamente para quê? Para dar uma olhada na aula dos múltiplos, dos prefixos múltiplos, que vamos usar bastante nas potências também, tá? Pela primeira lei de Ohm, nós podemos relacionar a primeira lei de Ohm
com a equação de potência para quê? Para colocar a potência em função de R, que é a resistência. Então nós podemos ter potência, resistência, corrente ou potência, tensão e resistência. P igual a R ao quadrado ou P igual a O ao quadrado sobre o R. Perceberam a proporcionalidade? Legal, né? Potência dissipada. Quanto a resistência permanece constante, P é proporcional a E ao quadrado. Olha que legal. Né? Já no outro caso, quando a resistência também for constante, P é proporcional a U ao quadrado. Temos que prestar muita atenção em relação a isso. Agora, quando a potência, no caso da equação 2, relacionar com a resistência em função da tensão constante, então o que vai acontecer? Tensão constante, P e R são inversamente proporcionais. Ok? Agora, para um I constante, P e R são diretamente proporcionais. Beleza? Bem, como eu disse a vocês, potência e energia por tempo. Se eu for determinar a energia elétrica, se caiu uma questãozinha de consumo, caiu, mas foi muito tempo atrás, o Enem cai muito mais do que a UERJ, mas pode ser que caia. Energia elétrica, para eu calcular o consumo de energia elétrica, eu vou multiplicar a potência do aparelho pelo seu tempo de funcionamento. E a unidade, vamos dizer assim, usual de energia elétrica, de consumo de energia, é o famoso quilowatts-hora ou quilowatts-hora. Você coloca a potência em quilo e o tempo em hora. Se eu tiver a potência em watts e o tempo em segundo, eu vou ter então a unidade de energia Joule, que não é muito utilizado no nosso dia a dia, ok? 1 kWh, ela vale 3,6 vezes 10 a sexta Joule. Perfeito? 1 kWh equivale a 3,6 vezes 10 a 6 Joule. Perfeito? Vamos lá, vamos fazer uns exemplozinhos, tranquilo? Um aquecedor elétrico ligado em 220 volts faz a água contida no recipiente ferver em 12 minutos. Quanto tempo em minutos será necessário para ferver a mesma quantidade de água se o aquecedor for ligado a 110 volts? Então você tem o quê? Potência, observe, potência igual. E aí, Leandrinho, qual expressão eu vou utilizar? Se é o quê? A mesma quantidade de água e vai ser o mesmo aquecedor, ele tem uma resistência constante. E eu estou variando a tensão. Então eu vou usar U ao quadrado sobre E. Resistência constante. Mas potência proporcional ao quadrado da tensão. Perfeito? Vamos lembrar também, vou colocar a canetinha azul, que potência é a relação de quê? Da quantidade de calor emitida pelo aquecedor em um determinado quê? Intervalo de tempo. Esse calor é chamado calor sensível. Vamos revisar isso na parte de calorimetria que pode cair na UERJ. Então, o calor sensível é para quê? Variar a temperatura da água até ferver. E nós temos que em 220 eleva 12 minutos. Vamos lá, então? Facinho, né, gente? Podemos fazer o quê? Ou eu substituo potência por U ao quadrado sobre R, ou faço uma relação, que potência é proporcional ao quadrado da tensão. Então vamos lá. Ó. Quando ele está a 220 ao quadrado, ele tem uma determinada potência 1, que vai levar um tempo de quanto? 12 minutos. É mais rápido se você tiver a uma tensão alta, porque a potência vai ser alta. Então, você vai ter o que aqui, ó? 12 minutos. Se eu cair a tensão para 110, eu vou ter agora qual intervalo de tempo? Tá certo? Essa é a ideia. O intervalo de tempo vai o quê? Aumentar. Vamos lá, então? Observamos uma regra de 3 inversa. Se é inverso, o que nós vamos fazer? Ó, deixa eu pegar aqui minha canetinha. Para 220 volts, vai estar para quê? 110 volts elevado ao quadrado. Como é uma regra de 3 direta, seria 12 sobre T, né? Só que aqui vai ser o quê? T
que é o novo tempo que eu quero saber, sobre 12 minutos. Eu vou inverter. É inversamente proporcional. Perfeito? Então, 220 sobre 110 dá 2. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 12 vai ser o quê? Vai ser o meu novo tempo. Observe que sim, o tempo aumentou 4 vezes. Por quê? Porque a potência é proporcional ao quadrado da tensão. E se a potência é inversamente proporcional ao tempo, quando eu aumento a potência, o quadrado da tensão, eu vou o quê? Ter que aumentar o meu tempo 4 vezes. T igual a 48 minutos. Poxa, Leandrinho, que questão legal. Pode cair? Pode. Pode. Não é uma regra de 3 direta. Ah, Leandrinho, se falasse só de potência e tensão, não falasse do tempo. Potência proporcional ao quadrado da tensão. Então, se em 220 tiver uma potência, por exemplo, de 100 watts, perfeito? Se eu cair para 110, vai cair quantas vezes? 4. Nova potência, 25 watts. Por que 25? Porque potência e tensão são proporcionais e potência proporcional ao quadrado da tensão. Não esqueçam isso, ok? Outro exemplozinho. A potência de um chuveiro elétrico é 2.200 watts. Considere uma caloria igual a 4 joules. Qual a variação de temperatura da água ao passar pelo chuveiro com uma vazão de 0,022 litros por segundo? Então, o tempo a cada segundo. Vamos pensar no seguinte. Esse meu chuveiro, ele tem uma potência de quanto? Vamos lá. Potência de 2.200 watts. Mas o que é watts? É o que é watts? Ficou esquisito, tem um triângulo. O que é watts? É 2.200 joules a cada segundo. E eu vou igualar isso aqui. Eu vou igualar isso a quantidade de calor fornecida à água para variar sua temperatura. E eu quero saber essa variação em um determinado, o quê? Intervalo de tempo. Mas que intervalo de tempo é esse? Vamos lá. Vamos lá. Ó, massa por tempo eu tenho na questão, na verdade o volume, né? Litros por segundo. Você já pode tirar aquele ΔT, porque eu já tenho em cada um segundo o quanto de água que vai passar ali. Tá? Se a densidade da água é 1 kg por litro, então tem 1.000 gramas de água, certo? Vamos nós. 2.200. Vou manter a unidade, tá? Joule por segundo será igual. Qual é o calor fornecido para variar a temperatura? Calor sensível. mc∆T. Se eu tenho quanto? 0,22 quilogramas, né? Por segundo, eu tenho então 22 gramas por segundo. Beleza? Vezes 1, vezes o ΔT, que eu quero saber. Agora, essa resposta aqui, ela vai dar em quê? Em calorias. Olha a unidade de calor específico. Eu tenho que multiplicar por 4. E uma caloria vale 4 joules. Ó, 2.200 igual a 22 vezes 4 ΔT. Tá? Vamos aqui pelo ladinho. Arrumar para vocês. 2.200 igual a 22 vezes 4 vezes ΔT. Coisa boa, Leandrinho. Simplificando, 2.200 por 22 dá 100. ΔT igual a 100 dividido por 4, que vai dar 25 graus Celsius de variação. Pode cair assim também? Pode. Pode pedir a massa de água que vai ser aquecida. Pode pedir várias coisas nessa relação. Pode dar tensão e resistência, não te dá potência direto. Essa mesma questão. Vamos supor, qual é a variação de temperatura, blá, blá, blá. Só que não te dá a potência 2.200. Te dá a tensão em que é ligado, 120, por exemplo, 110, 100. E te dá a resistência do chuveiro. U ao quadrado sobre R igual
faz da mesma forma, ok? Então, potência tem caído bastante, fiquem ligados e estudem bastante, pratiquem bastante. Uma das coisas que mais caem em todos os vestibulares é associar os resistores, que podem ser associados em série, em paralelo ou misto, que é mais comum. Nós vamos conhecer as características e, é claro, fazer alguns exemplos. Ali é o modelo de uma associação de resistores em série, que eu costumo falar com meus alunos. Galera, você vai observar uma associação de resistores em série quando eles estiverem em sequência um do outro. Claro que em diferentes formas, nem sempre bonitinho assim, na horizontal ou na vertical. Pode estar, né, dentro de um fio que fez a curva. Então você tem dois, depois mais um, depois da curvatura na vertical, mas eles acostumam sempre estar em sequência. Vamos lá. O que é importante a gente observar? Que aquela corrente I, que vai sair de um gerador elétrico, que vai ser fornecido para o circuito e vai passar para os resistores em sequência, essa corrente é a mesma. Tá? O I vai passar pelo R1, vai passar pelo R2, pelo R3 e quantos resistores tiver, ok? E a tensão? A tensão ela é distribuída. Você tem uma tensão U1 para o R1, U2 para o R2 e U3 para o R3. Então vai dividir para esse resistor em sequência. Se eu quiser substituir todos esses resistores por um único resistor, que nós chamamos de resistência equivalente em série ou resistência total em série, basta somar o valor das resistências, onde aplicará apenas uma tensão U. Beleza? Muito interessante, muito simples e muito rápido entender uma associação de resistores em série. Para resistores iguais, você não precisa ficar somando, por exemplo, 1000 resistores. 2 mais 2 mais 2, né? Você pega o número de resistores que você tem em N e multiplica pelo valor da resistência, se eles forem iguais, e você pode encontrar o valor da resistência total em série. Show? Vamos em paralelo, que tem uns detalhezinhos mais especiais em paralelo. Vamos lá. Em uma associação em paralelo, vocês observam o seguinte, que vocês têm 3 resistores presos aos mesmos 2 pontos que antes, em sequência, estavam aqueles 3 resistores, só que em sequência. O primeiro preso ao primeiro ponto e o último resistor R3 preso ao último ponto. De onde ali você tem uma diferença de potencial entre esses 2 pontos. Agora não. Todos os 3 estão ligados aos mesmos pontos. Então, eu costumo dizer aos meus alunos que esses resistores vão estar lado a lado. Não é uma regra, é só um macetezinho para poder observar. Eles podem estar lado a lado na horizontal, na vertical, mas claro que nem sempre vocês vão observar os resistores bonitinhos assim e classificá-los como paralelo. O importante é saber que eles vão estar em paralelo quando estiverem ligados aos mesmos potenciais elétricos. A, B, C, D, E, F, não importa. Quando estão ligados aos mesmos potenciais elétricos, vão possuir a mesma DDP, ou seja, eles vão possuir o mesmo U, ok? Essa é a principal característica de uma associação em paralelo. E a corrente agora, Leandro? A corrente, antes de chegar aos resistores, vai encontrar um ponto chamado nó. Então, o que essa corrente vai fazer? Vai se dividir para a quantidade de resistores que eu tenho. Ora, quanto maior a resistência dele, parte menor da corrente vai passar lá. E quanto menor a resistência, parte maior da corrente vai passar lá. Então, nós teremos correntes diferentes. Observe que eu separei I1, I2 e I3. E quando chegar na frente no outro nó, para produzir o outro ponto da DDP, né, o outro potencial, essas correntes voltam a se encontrar e formar o valor de I. Ou seja, I, que é a corrente que saiu do gerador, é a soma das correntes que passa por cada resistor. Perfeito? Agora, interessante, como que eu consigo transformar esses 3 em um único resistor que é chamado resistência equivalente em paralelo ou resistência total em paralelo? Ora, coloquei aqui do ladinho, podemos dizer que U é o RP, resistência total em paralelo, vezes I. Ou seja, I é a tensão dividido pela resistência total em paralelo. Como o I total é a soma dos Is que passa por cada resistor, olha a conclusão que eu chego. A soma dos inversos. O inverso da resistência total em paralelo é igual o inverso de R1 mais o inverso de R2
mais o inverso de R3. Se eu quiser fazer de 2 em 2 resistores e eliminar esses dois nós entre dois resistores, porque quando eu resolvo uma associação em paralelo, eu vou estar desfazendo esses nós, tirando os dois resistores e substituindo por um. Então, se eu quiser fazer de 2 em 2, eu consigo. Basta fazer o produto pela soma. Então, eu faço produto pela soma de R1 com R2 e o resultado ali eu faço o produto pela soma com R3. Acho que fica mais fácil para o aluno desenvolver a resistência total em paralelo ou equivalente. E para resistores iguais, basta fazer o quê? Dividir o valor da resistência pelo número de resistores que eu tenho. Se esses três R1, R2 e R3 fossem iguais, eu pego esse R e divido por 3 e por aí vai. Show? Bem, assim, um pouquinho mais complicado, mas existem características importantes que precisamos conhecer. E é claro que eles vão vir juntos no circuito. Muitas vezes não vêm separados. Ah, uma questãozinha de paralelo, outra questãozinha de série. Não, eles podem vir juntos. E mais, podem vir com medidores. Vamos dar uma olhadinha nos principais medidores? Vamos lá. Os principais medidores que podem cair na tua prova da UERJ são amperímetro e voltímetro. O que nós temos que saber dentro de um exercício de associação de resistores? Que o amperímetro, quando estiver próximo a um resistor ou a uma bateria, ele vai estar ligado em série com esses dispositivos. Para quê? Para que o amperímetro possa medir a corrente elétrica que saiu da bateria ou a corrente elétrica correspondente àquele resistor, ok? Então, o amperímetro vai estar ligado em série com aquilo que deseja medir. Já o voltímetro vai estar ligado em quê? Em paralelo com aquilo que se deseja medir. Então, posso ligar o voltímetro na bateria, nos polos da bateria. Posso ligar o voltímetro em um resistor para medir a tensão daquele resistor. Enfim, eu posso ligar o voltímetro em paralelo para aquilo que eu desejo medir. Porque o voltímetro mede o quê? Tensão ou DDP. Facinho, né? E cai pra caramba. Sempre que cai um circuitinho, seja na UERJ, seja no Enem, cai com esses medidores, beleza? Vamos praticar um pouco então. Tô ansioso, vamos lá. Primeira questão, simplíssima, olha só, muito simples essa questãozinha da própria UERJ. O circuito abaixo representa uma instalação elétrica, sendo a corrente registrada no amperímetro, a corrente registrada onde? No amperímetro, é de 100 miliampere. Lembramos que mili é o quê? É um prefixo submúltiplo correspondente a 10 a menos 3. Então, posso substituir esse mili, por 100 vezes 10 a menos 3 ampere, ou seja, 0,1 ampere. Tranquilo? Pergunta: a tensão elétrica em volts indicada no voltímetro V é igual a... Onde o voltímetro V está ligado? Em paralelo com o gerador. Olha lá, ele está em paralelo com o gerador. Então, eu vou estar medindo a tensão do gerador, que é a tensão total. Olha como você poderia fazer essa questão. Primeiro, claro, aplicar U igual a R vezes I, só que utilizando o R o quê? O RS, o R total em série, 60 mais 60. Mas olha como você pode fazer também. Se o circuito está em série, a corrente de 0,1 é a mesma que vai passar por 60 e por 60. Então, se eu calcular, a tensão apenas desse 60, é a mesma tensão do outro 60, somos 2. Percebendo? Então, se eu chamar isso aqui de resistor 1, eu vou ter que o 1 é igual a R1 vezes I. Ou seja, o 1 igual a 60 vezes 0,1, 6 volts. Ora, se um tem 6 volts e o outro também vai ter 6 volts, porque são iguais, o U da bateria, que ele chamou de E, né? Força eletromotriz, podemos comentar isso em breve em outras aulas, será o 1 mais o 2. 6 mais 6, olha a resposta, 12 volts. Muito facinho, Leandro. É, bem tranquilo. Se você fizer também com a RS, U igual a RS vezes I, vai dar o mesmo resultado. No caso, né? RS vezes I vai dar o mesmo resultado, ok? Porque vai dar 120 vezes 0,1. Resposta, letra C de coração. Bem tranquila. Agora, olha essa outrazinha também da UERJ, que gostosa, Prestem atenção.
Resistores ôhmicos idênticos foram associados em 4 circuitos distintos e submetidos à mesma tensão. Observe os esquemas. Nessas condições, a corrente elétrica de menor intensidade se estabelece no seguinte circuito. Então, gente, é entender que corrente vai ser o quê? Vai ser a tensão sobre o quê? A resistência. Então, todos estão submetidos à tensão AB. Vamos lá. Primeira resistência. Todos são iguais. Então, vai ser R sobre o quê? Sobre 4. Tranquilo? Então, você tem a quarta parte da resistência. A corrente vai ser o quê? 4 vezes maior. Então, você tem que ter uma corrente 4 vezes maior do que um I. Olha que loucura, hein? Para você poder... Não é a menor intensidade, então. Vamos olhar o 2. 2R, 2R, 2R. Olha aí, hein? Então, nós temos R. Calma aí. 2R, 2R, 2R. Então, nós temos 2R sobre 3. 2R sobre 3. A mesma situação. A corrente vai ter que ser o quê? 3 meios maior. Tá? Vamos dar uma olhadinha nos outros. Olha agora esse 3. R sobre 2. R sobre 2 mais R. Vai estar em série, né? Vai dar o que isso daqui? 3 R's sobre 2. Opa! Quanto maior a resistência, menor a corrente. 2/3 de R. Já é uma corrente menor do que os dois primeiros. Vamos ver o quarto? 3R e 2Rs. Leandro. Produto pela soma, né? É, produto pela soma. 3 Rs vezes 2 Rs sobre a soma. 3R mais 2 Rs. 6R ao quadrado sobre o quê? Sobre 5R. Cortou 6/5 de R. Opa, Leandrinho, então, calma aí. 5/6 de R é o do número 4. Não é isso? Então, nós temos aqui uma dúvida entre o 3 e o 4. Porque a corrente, se passa para o outro lado, vai dar 5/6 sobre R. Né? E o outro, 2/3. E aí, quem é menor? 5/6 ou 2/3, né? Aí é bem mais tranquilo fazer, né, essa ideologia. 2/3 e 5/2. Vai ficar o quê? 2/3. 0,6. 66666, né? E aqui, 0, o quê? O que vezes 6 chega perto do 50. E aí? Dá 8, não é isso? 8 vezes 6, 48. Então, o 3 tem uma intensidade de corrente menor do que o 4. Até pela fração você já vê, né, gente? 2/3 é menor que 5/2. Leandro, não estou entendendo, você está falando toda hora a fração ali trocada. É porque corrente e resistência são inversamente proporcionais. Então, se a resistência deu 3/2, né, R, a corrente é 2/3, é inversamente proporcional, tá? Por isso que eu tô falando isso toda hora. Resposta, gente, quem tem menor intensidade, aqui, ó, o número 3, 0,6. Muito bacana, gente, essas questõezinhas de circuito, claro, pode cair de inúmeras formas, eu estou aqui só colocando alguns pequenos exemplos para vocês pegarem uma lista, cair dentro e, claro, deixar o seu comentário de qualquer dúvida que você queira tirar sobre as questões, ou outra que você também tenha feito sobre circuitos. E você pode procurar lá no Instagram, deixar para mim no direct que eu vou responder com muito prazer. Valeu, galera! Valeu! Possíveis conteúdos que podem cair dentro da área de eletricidade na prova da UERJ 2023. Qualquer dúvida, deixe seu comentário, que é muito importante. Hashtag Física na Veia. Um grande abraço e até a próxima. O que pode cair na UERJ? Será que qual vai ser agora o tema? Mecânica? Termologia? Não perca, ative o sininho que você vai receber a notificação dos vídeos. Bons estudos!